Igreja amada do Senhor Jesus, a paz do Senhor seja com todos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? O Senhor tem nos dado a vitória. Amém? Tem sido vitorioso, igreja? É o Senhor, viu, que tem nos dado a vitória. Olha que bênção, né? Tem pessoas que acham que vence, né, que supera as dificuldades por esforço próprio. Mas nós não, né? Nós temos consciência. É o Senhor que nos dá a vitória. Por isso que somos vitoriosos, né? Não importa qual seja o problema que estejamos passando. O importante é que o Senhor está conosco. Amém, meus amados? Graças a Deus, né? Um domingo já abençoado, né? Já estamos já iniciando já quase o começo da noite. E graças a Deus até aqui o Senhor tem estado conosco. Eu recebi uma notícia agora à tarde, eu não sei se o pastor ficou sabendo. O pastor Efraim venceu o tempo dele e está na glória com o Pai. Os irmãos que conheceram aí, né, o pastor Efraim da primeira igreja presbiteriana, um missionário, né? Tem mais de 20 igrejas que aqui no sul de Minas todinho ele já abriu trabalho, frente de trabalho, um homem abençoado de Deus. Graças a Deus, né? E ele pôde dizer, né? Como Paulo diz, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, parece que procede essas informações mesmo, viu? Ele estava até bem, sentiu mal e foi para a glória. Graças a Deus, né? Que bom, né? Estar na glória com o Senhor. Na verdade, nós estamos também nos esforçando para isso, né? Não sabemos se é hoje, se é amanhã, se demora mais uns anos ou um tempo, mas Deus tem um tempo para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus amados? E diante do tempo de Deus, Ele quer te abençoar grandemente a sua vida aqui. Por isso que é bom você estar aqui conosco, na casa do Senhor, adorando o seu santo nome, buscando a sua face. Gostaria de convidar os irmãos, em reverência à palavra de Deus, se colocarem em pé, né, em respeito à palavra, para nós lermos aqui a palavra de Deus. Os irmãos podem abrir lá em Daniel, capítulo 1, né? Daniel muito conhecido, né? Daqueles que já conhecem a Jesus, todos já ouviram falar, né? Um pouquinho da vida de Daniel, né? Tudo o que aconteceu com ele, né? Um jovem que teve uma disposição em servir ao Senhor, né? Em ser fiel, e o Senhor o honrou grandemente. Amém, meus amados? Vocês estão aí com o livro de Daniel, né? Se tornou profeta, né? E um profeta maior. Embora o livro dele não é tão grande assim, mas tem conteúdo aqui tremendo de Deus. Então é um dos maiores profetas, né, da palavra de Deus aí, o profeta Daniel, capítulo 1, meus amados, alguns versículos aqui para nós meditarmos, né? Daniel está um pouquinho mais do meio da palavra de Deus, né? Depois lá de Ezequiel. Amém, meus amados? Daniel, capítulo 1, está escrito assim, olha: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse delito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração ou a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs-lhes
outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Até aqui, meus amados. Pai, aqui foi lido a tua palavra. Senhor, abre os nossos corações, a nossa mente, deixa-nos livre, Pai, para entendermos o que o Senhor tem para a nossa vida na tarde de hoje. Estamos prontos, Pai, a ouvir do Senhor, em sermos despertados e motivados, Pai, para nós melhorarmos, Pai, a nossa vida cristã contigo. Que esta caminhada, Pai, tão difícil para alguns, mas que nós possamos ter força, disposição, Pai, de assim fazermos, agradar ao Senhor a cada dia mais. Fala conosco, Pai. Aqui está a tua igreja, pronta para ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos, que teu Espírito Santo tenha liberdade de estar agindo na nossa mente, no nosso coração, na tarde de hoje. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, né? Daniel, quando se fala de Daniel, todos lembram das histórias acontecidas com Daniel durante a sua vida, não é verdade? Não tem como esquecer, desde criança, né? A gente aprende, né, nas escolas dominicais, né? Tudo o que passou-se Daniel. Mas eu gostaria de estar chamando a atenção aqui dos irmãos na tarde de hoje. Olha para você ver o versículo 1. Diz que no 3º ano do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. Ou melhor, ele tomou posse ali, Nabucodonosor, ele veio e tomou posse de Jerusalém. E o versículo 2 diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. A gente lê o primeiro versículo aqui de Daniel, meus amados, e diz que, olha, que veio, que no 3º ano do rei Joaquim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Jerusalém, e a sitiou, e a tomou. Mas você sabe por que ele a tomou? Porque o versículo 12 confirma lá, que o Senhor entregou nas suas mãos. O que nós podemos aprendermos com isso? Que, olha, nada acontece sem ser a vontade de Deus. Tudo é permissão de Deus. Nós temos visto nesses dias aí, aqui no nosso país, as pessoas questionarem por que aconteceu tal coisa e determinada coisa. Eu quero dizer a você, Deus permite que as coisas aconteçam, sejam elas boas ou más para nós. E muitas das vezes nós achamos que as coisas são más demais, mas Deus tem proveito também nas situações difíceis que nós passamos. Você pode dizer amém por isso? Você está na disposição de Deus? Então, quando veio lá Nabucodonosor, rei da Babilônia, e assitiou Jerusalém, não foi pelas forças dele, foi porque o Senhor o entregou nas suas mãos. E o versículo 3 diz que disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos, uma pessoa de confiança sua, que trouxesse dos filhos de Israel e da linhagem real, né, os nobres, mancebos, aqui, os jovens, né, que não houvessem defeito algum, que fossem bonitos de aparência, instruídos na palavra e na sabedoria. Então ele trouxe com ele vários jovens que fossem formosos, inteligentes, nobres, pessoas especiais que o rei queria. E o rei disse a ele que ele tinha um propósito com esses jovens. Primeiramente, o rei disse que era para ele determinar que a comida deles fosse a mesma comida do rei. Então, embora eles viessem de uma terra para uma terra diferente, eles não tinham costumes diferentes, o rei queria que esses jovens fossem tratados da maneira com que eles fossem tratados ali na Babilônia. E a palavra de Deus diz que, versículo 5, e determinou-lhes a ração de cada dia do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos. 3 anos o rei determinou
para que esse jovem se alimentasse, fosse instruído e aprendesse os novos costumes, diferentes dos costumes deles, da sua terra. Tivessem numa terra diferente e viesse agora ter uma outra forma de vida. E o versículo 6 vem dizendo, olha, e entre eles achavam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está vendo para você ver? Diante desses, talvez dezenas de jovens, tinham 4 jovens ali que eram tidos como especial, que eram diferentes. E o chefe dos eunucos fez com que esses 4 jovens tivessem os seus nomes trocados. E a palavra de Deus diz que Daniel foi trocado por Beltesazar. Ananias, seu amigo também, aquele grupo de amigos de 4 ali, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. E o versículo 8 vem dizendo, olha, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meus amados, eu gostaria de trazer uma palavra para a nossa vida, para o nosso coração na tarde de hoje, nesse início de noite, sobre propósito. Nós que fomos chamados por Deus, que conhecemos, que entendemos o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos também saber que Deus tem um propósito especial para mim e para você. E diante do propósito de Deus, nós precisamos estarmos prontos para assim fazer Ele cumprir. Daniel, diz aqui no versículo 8, olha para você ver, Daniel assentou-se, ou ele propôs no seu coração não se contaminar. Daniel se destacou como um líder ali do grupo. E ele falou, olha, nós não vamos nos contaminar, nós vamos, embora nós somos de uma terra diferente, estamos num país distante, ninguém aqui nos conhece, a nossa cultura é diferente desta cultura aqui, mas nós não vamos contaminar, nós vamos fazer prevalecer o que nós temos aprendido, é honrar e obedecer ao Senhor. E é por isso que nós, quando lemos toda a história de Daniel, narrada no livro dele, a gente vê que Daniel sempre foi uma pessoa que teve sucesso em todas as situações. Embora passasse por várias lutas, por várias dificuldades, por vários problemas, por várias situações, que muitas das vezes a gente acha que era só um milagre para que Daniel saísse dela, Daniel sempre saiu e foi vitorioso. Por quê? Porque ele honrou o nome do Senhor. Ele foi fiel, ele teve a sua fidelidade de vida com o Senhor, embora muito distante, tendo até o seu nome trocado, ninguém sabia quem era ele, mas não importa onde ele estava ou com quem ele estava, o importante é que ele tinha certeza, convicção no seu coração, que ele pertencia ao Senhor Deus, e ele era especial de Deus, e ele tinha que testemunhar isso diante das pessoas. Está vendo, meu amado? É isso que nós precisamos fazer, assim como homens e mulheres de Deus. Você que tem dedicado, entregado a sua vida ao Senhor, saiba-se que o Senhor quer de nós fidelidade, o Senhor quer de nós propósito sério, Ele quer que nós sejamos persistente, constante em servi-lo e em adorá-lo. Quando nós lemos lá em Eclesiastes, se você puder abrir sua Bíblia e ler comigo, Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, diz assim, olha, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. E diante dessas condições que Daniel pôs no seu coração, de ter um propósito de vida, de se manter numa situação, Deus o honrou de tal forma que deu graça a ele diante do chefe dos eunucos. Os irmãos, se continuarem lendo ali o capítulo 1, ele termina contando toda a história que aconteceu ali. O chefe dos eunucos, a mandado do rei, era quem se coordenava aqueles jovens que foram separados, era ele que separava o alimento, ele que falava o que podia e o que não podia fazer, né, para aqueles jovens. E Daniel pediu graça a Deus e chegou diante deste homem e colocou para ele uma situação: olha, eu pediria a você
para que eu não queria me contaminar com esse manjar. Eu não quero esse manjar do rei, eu quero que eu fosse tratado diferente. Você pensa, meu amado, a audácia de Daniel de chegar diante ao chefe e falar isso a ele, foi somente pela graça de Deus. Porque o rei, o chefe dos eunucos ali, esse Aspenaz, ele disse a Daniel, Daniel, eu até queria, ele já tinha simpatizado por Daniel, ele disse, Daniel, eu até queria atender você, mas como eu vou fazer isto? E se o rei ficar sabendo? O rei me mata. Eu estou com outro mandado do rei, eu não posso fazer isso com você. Você vai ser diferente dos outros. Os outros jovens vão te destacar e você não. Daniel, debaixo da graça de Deus, que aquele que tem Jesus anda debaixo da graça, diante já da sabedoria que Deus deu a ele, ele falou assim, olha, ô chefe, o rei propôs para que nós sejamos alimentados por 3 anos, e só depois desse tempo todo, de 3 anos, que ele ia nos avaliar a nossa situação. Eu digo a você, nos avalia eu e os meus amigos por 10 dias, e você verá a diferença. Meu irmão, você já pensou como foi a fé de Daniel? Como foi a disposição, a confiança dele no Senhor? O rei propôs 3 anos para avaliar aqueles jovens todos que foram trazidos ali para a Babilônia. E Daniel propôs ao chefe dos eunucos, aquele que estava sob comando do rei, sob ordem do rei, falou assim, olha, só nos experimenta por 10 dias, se você vê que não dá certo, você volta então, nós obedeceremos você. E este homem já movido, pela poderosa mão de Deus, atendeu o pedido de Daniel e tratou Daniel diferente, e Daniel pôde honrar o nome do Senhor, e nós vemos ali que nesses 10 dias, Daniel se mostrou ele e seus amigos bem melhores do que os outros. É Deus honrando a vida de quem obedece, de quem tem um propósito, de quem tem um objetivo, de quem tem fidelidade com a palavra de Deus. Quando nós vemos aqui na casa do Senhor, assistimos os cultos aos domingos, às quartas-feiras, alguns eventos que estamos juntos, meu irmão, nós viemos aqui para aprender do Senhor, para nós buscarmos mais a Ele, para deixar que o Senhor fale com cada um de nós, lá no íntimo do nosso coração, para dar a nós entendimento, sabedoria, para que quando nós lermos a palavra de Deus, nós possamos entender, nós possamos confiar mais, nós possamos ter forças para superar o dia a dia, que é tão difícil neste mundo. Os irmãos vê lá, olha, versículo 13 diz assim, olha, então se veja diante de ti o parecer dos mancebos que comam a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. Ele falou, olha, examina os outros lá, em 10 dias você tem para fazer isso, e depois você examina nós, e vê nós com os outros, você vê a diferença. Isso é confiança no Senhor. Amém, meu amado? Que você também possa ter confiança, viu? Que em prazo de pouco tempo, o Senhor vai te dar a vitória. Daniel passou numa situação difícil, e agora? Se fosse eu, você, quem sabe os seus amigos não estavam com aquela fé de Daniel, E disseram, Daniel, mas 10 dias só é muito pouco prazo. Mas não, Daniel estava confiante que Deus em 10 dias ia fazer um milagre na vida deles, e as pessoas iam reconhecer isso, e assim o reconheceu. Meus amados, propósito de vida. Nós como homens, como mulheres de Deus, precisamos ter convicção de que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele cuida, Ele nos mantém, Ele nos dá o melhor e Ele nos permite passarmos por qual seja a situação. Daniel passou-se uma situação tão difícil, Foi lá sequestrado, retirado, foi preso, foi levado para outro lugar, completamente diferente do costume dele, mas não vacilou no seu pensamento. Ele tinha um propósito, nós vamos continuar servindo ao Senhor, nós vamos ter um propósito no nosso coração de não nos contaminar com esta gente, mas continuar servindo ao Senhor, e Ele nos dará a vitória. Mas para que eu e você tenhamos um propósito de vida firme, nós precisamos estar atento a algumas coisas, algumas atitudes que fazem com que o nosso propósito permaneça firme. E diante de quando nós tomamos uma decisão de propósito, existem coisas que fazem com que nós
se não tivermos atenção, nós nos afastemos do nosso propósito, são inimigos do propósito. Primeira coisa é a nossa vontade de seguir o nosso próprio querer. Ah, como é difícil, né? Talvez você esteja pensando com você, realmente, meu amado irmão, como é difícil eu rejeitar a minha vontade, a vontade de eu querer fazer as coisas, eu ser inconstante. A gente quer muitas das vezes fazer com que as coisas do nosso jeito. Não, meus amados, temos que confiar no Senhor e deixar que as coisas aconteçam da forma do Senhor. O salmista lá no Salmo 78, versículo 8, se os irmãos quiserem acompanhar aí, você vai ver o que está escrito lá. Olha para você ver, Salmo 78, versículo 8. E se não fosse como seus pais, geração obstinada, insistente, rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Está vendo? Uma geração que não deu atenção, que foi obstinada, que foi insistente, uma geração rebelde. Esta é a geração que segue o seu próprio querer. E nós temos que tomar cuidado diante dos nossos propósitos de vida, diante das nossas atitudes. Você se lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Você se lembra quando alguém falou do amor de Deus e você falou assim, olha, eu aceito ao Senhor Jesus como meu Salvador, eu quero seguir a Ele, eu quero obedecer a Ele, eu vou começar a frequentar a igreja, eu vou começar a participar, a ler a Bíblia, eu vou começar a aprender do Senhor mais, eu quero isso, eu estou à disposição. Você lembra como clareou sua mente e você ficou todo motivado com isso e de repente passou-se os dias, passou-se os meses e quem sabe anos e nós ficamos muitas das vezes aí fracos. Cantamos um louvor aqui, agora à tarde, que o louvor diz, incendeia-me, Senhor, incendeia-me, porque nós já tivemos o fogo do céu e determinado tempo vai se passando, os problemas, as dificuldades, as lutas, faz com que nós deixamos aquele primeiro amor que assim chamamos, né? E nos esfriamos na fé e achamos que as coisas são naturais. Não, meu amado, as coisas não são naturais, não. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar pronto no nosso propósito de servir ao Senhor e deixar com que o nosso próprio querer, a nossa inconstância esteja em segundo lugar e prevaleça a vontade de Deus. Uma outra atitude que faz com que os nossos propósitos venham a água abaixo, que são inimigos dos nossos propósitos, das nossas decisões, é a distração. Coisas que tomam a nossa atenção. Vivemos numa época hoje que parece que as informações voam, não é verdade? Elas não correm, elas voam. Se nós descuidarmos um pouquinho, o celular acaba-se com o nosso dia. Eu sou ainda numa geração que falava-se que a televisão, ela tirava a nossa comunhão com Deus. Talvez tenha alguns mais velhos aqui, pastor, mas alguns aí já passaram dos 40, já ouviram dizer isso, né? A televisão tira o foco das coisas espirituais. Mas hoje já não é a televisão mais, hoje são as redes sociais. Nós nos envolvemos ali com mensagens, com informações e vamos indo e tira a nossa atenção do foco e dá um pouquinho, nós não estamos mais orando, não estamos mais lendo a Bíblia, não estamos mais fazendo visita, não estamos mais com interesse de buscarmos a palavra, estamos envolvidos em coisas que não levam a nada. Mas eu quero dizer a você, Filipenses, apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 e o versículo 14 de Filipenses, é um versículo que nós conhecemos bastante. Ele diz assim, olha, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo? Olha o conselho de apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que a distração não venha tomar o tempo de Deus na minha e na sua vida, mas que nós estejamos atentos a essas situações. Outra situação, a preguiça. A Bíblia fala sobre a preguiça, né? Manda até nós ir aprendermos com as formigas, não é verdade? A falta de disposição para nós nos esforçarmos diante de um propósito. Quando nós tomamos decisões diante de ter um propósito de obediência, de fidelidade, de sinceridade com Deus, vence os momentos que nós precisamos esforçar para isso. E muitas das vezes nós deixamos a comodidade,
a preguiça tomarem conta de nós e não avançamos nesta área. E a preguiça, ela é um grande inimigo do projeto que nós temos colocado diante de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12, um outro versículo que fala sobre isso, ele diz, olha, desde os tempos de João Batista até agora, olha para você ver, meu amado, Mateus agora falando lá do Velho Testamento, desde o tempo de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Você quer ter o reino de Deus? É pela força, viu? Se esforça, meu amado. Deixa a preguiça de lado, avança, busque a Deus, mate os desejos da sua carne, sacrifica a sua carne e busca-se ao Senhor. Mais um item que é inimigo dos nossos propósitos, e hoje é um item que se tomou tão natural, que está, né, em destaque, é o modismo, não é verdade, meus amados? Seguir costumes passageiros. Ah, que coisa, viu? Efésios capítulo 4, versículo 14. Hoje criaram-se uma profissão, que nós temos visto aí nas redes sociais, que se chama-se influenciador digital. Tem alguém que não conhece ainda essa palavra? Essas pessoas? São pessoas que se destacam e diz que são influenciadoras. Digital, estão nas redes sociais influenciando pessoas. Influenciam a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de cantar, a maneira de andar. E existem milhões e milhões de pessoas que são seguidoras desses influenciadores, que não se levam a nada, que com o passar do tempo muito rápido, elas se caem, aparecem outras, e as pessoas ficam aí perdendo o seu tempo por nada. Temos que tomar um cuidado tremendo, meus amados, diante do modismo que se vive hoje. Olha para você ver o que fala lá Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Olha o que Paulo já dizia lá, diante do modismo. Para que nós não sejamos como meninos, como crianças inconstantes, levando pela roda do vento. Está vendo? De doutrina, quantas doutrinas, né? Quantas coisas a gente ouve aí que parece que é certo e não é certo, parece que é correto e não é, e se você analisar, estão distorcendo a palavra, estão dando outro caminho para as coisas que não era para estar. Isso diante da palavra de Deus, meu irmão. Agora você imagina com a nossa vida comum no dia a dia. E ele vem dizendo, pelo engano de homens, com astúcia, enganam fraudulosamente. E nós temos visto diante desse modismo, quantas pessoas que parecem espertas, parecem sábias, estão sendo levadas pelas situações do dia a dia e as coisas passando. Esses são, meus amados, alguns aliados, inimigos do propósito. E nós temos que estar atento a ele, para não deixar que a nossa vontade, que a nossa distração, que a nossa preguiça, a nossa comodidade, que o modismo venha tomar conta das nossas decisões, mas que não, que a decisão que eu tome, que você toma em seguir ao Senhor, venha prevalecer, assim como Daniel. Daniel, quando ele falou-se com o chefe dos eunucos, ele disse, não posso te atender, Daniel, porque a ordem para mim foi para dar para você a porção do manjar do rei, foi para te tratar igual, você tem que aprender tudo aqui, ou melhor, você tem que desaprender o que você aprendeu lá. Mas Daniel, diante da graça do Senhor, ele agiu-se com o chefe dos eunucos de uma maneira diferente. Não experimenta só por alguns dias. Eu quero dizer a você, meu amado, diante do seu propósito, do seu objetivo, fala-se com as situações que muitas das vezes te envolvem. Olha, eu tenho um Deus porque eu tenho que servir. Eu tenho um Deus que eu tenho um compromisso com Ele. E é questão de uns dias você verá a diferença na minha vida. E o Senhor vai te dar a vitória. Mas eu falei de inimigos de propósito, mas tem também os aliados da proposta. Esses sim, são coisas que nós temos que motivar no nosso dia a dia. Você que já tem Jesus, você tem que colocar, meu amado, a sua atenção sobre alguns itens, algumas situações que faz com que você também seja vitorioso. A primeira dela, muito conhecida nossa, né? A obediência. Quando obedecemos, somos abençoados. Olha, você está buscando algo do Senhor e não está recebendo? Faz uma análise na sua vida. Muitas das vezes a gente fica ali, coloca algumas situações nossas diante do Pai, imploramos, buscamos, insistimos, mas o que está acontecendo que a coisa não acontece? Meu amado,
Quando nós buscamos bênçãos a nível material, você tem que buscar a Deus desta forma: Senhor, que seja feita a sua vontade, o melhor do Senhor para a minha vida. E se o que você está pedindo você não recebeu, fique ciente, faça uma análise, você está recebendo coisas maiores do que você pediu, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Você crê isso? Você viu que coisa séria? Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, e o Senhor não dá. Mas não, meu amado, ora é diferente. Senhor, eu estou querendo isto, mas seja feita a sua vontade, me dê o melhor do Senhor para mim, e com certeza o Senhor vai dar o melhor dele para você. Obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, lá no Velho Testamento. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ele diz assim, olha: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha para você ver, nós já conhecemos esse versículo, né? Pelo menos essa parte que fala, né? O obedecer é melhor que sacrificar. Então, meu amado, um aliado do seu propósito para com Deus, um dos mais importantes deles é a obediência. Daniel estava distante da sua terra, estava distante do seu povo, mas ele continuou obedecendo às palavras do Senhor e procurando fazer o melhor. E Deus deu graça a ele que o propósito do seu coração lhe fosse concedido. E foi um jovem de sucesso. Outra situação é a disciplina, é um exercício contínuo. Precisamos, meus amados, termos persistências, termos decisões. Eu acabei de dizer aqui agora do pastor Efraim, né? Homem que conseguiu fazer um trabalho de abertura de mais de 20 igrejas no sul de Minas, um homem que dedicou a sua vida o tempo todo, até o dia de hoje, servindo ao Senhor com toda disposição, com toda alegria. Mas ele teve disciplina, ele teve um exercício contínuo, embora já um pouco de idade, mas sempre estava aí, pronto para falar do Senhor, pronto a agradar ao Senhor. Que eu e você possamos aprender com essas pessoas que nós convivemos a servir ao Senhor. Quantos exemplos temos, né? Se nós olharmos aqui na igreja mesmo, você pode olhar um irmão de lado, da direita, da esquerda, ou da frente, ou quem sabe o pastor, ou quem sabe você pode se espelhar em alguém e dizer, realmente, fulano de tal é uma pessoa que serve ao Senhor, é uma pessoa que tem prazer em adorar ao Senhor, eu preciso ser igual a ela. Nós precisamos copiar nessas pessoas a disposição que algumas delas têm em servir ao Senhor, não são todas, mas se eu e você olharmos para essas pessoas, nós vamos fazer com que a nossa vida venha crescer, e crescer na graça e no conhecimento da palavra. Outra situação que nós precisamos também estar, que é aliado do propósito de servir ao Senhor, é a nossa dedicação, é uma vida dedicada. Como é difícil, né? Nós estamos o tempo todo dedicando. A palavra de Deus diz que nós devemos orarmos sem cessarmos, orarmos em todo lugar. Não é você sair orando, falando não, é você estar em comunhão direta com o Senhor, é o teu espírito estar ligado com o Espírito de Deus, porque nós não somos desse mundo, meus amados, nós estamos aqui por passagem. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim, olha, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. É a dedicação. E eu gostaria de te alertar por último aqui, que nós tendo obediência, tendo disciplina, tendo dedicação, precisamos ser determinados. Assim como Daniel foi. Daniel pôs um propósito, eu vou me determinar, não vou me contaminar com o manjar do rei. Não importa se era uma ordem que veio de cima, não, eu não vou me contaminar. E o Senhor deu graça a ele que não se contaminasse. O Senhor deu graça a ele que o desejo do seu coração fosse mantido. Determinação é focar o propósito até o fim. O profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, fala muito bem sobre isso. Os irmãos podem abrir comigo lá, profeta Jeremias.
capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Olha a certeza, olha a convicção, olha a determinação que tinha Jeremias, meu amado. Ele dizendo ao Senhor: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Está vendo? Nem do homem que caminha, mas o dirigir os seus passos. É o Senhor que dirige, é o Senhor que nos mostra o caminho. A própria palavra de Deus, Jesus disse lá, né? Eu sou o caminho. É isso que nós devemos fazer, ter esta convicção, ter esta determinação, sabermos que o Senhor tem o melhor para nós, e Ele só quer de mim e de você propósito, seguimos propósito. Conclusão de tudo, nós precisamos entender que propósito, para que nós venhamos vencer os inimigos do propósito e fortalecer os aliados, nós precisamos do quê? Estarmos atentos ao desafio que Daniel teve, que foi de um propósito de vida mudado, diferente, não deixado se levar pelas situações ali da Babilônia, não, mas ele tinha uma determinação, um propósito de ser diferente, de estar ali honrando o nome do Senhor, embora onde estivesse, com a pressão que tivesse. E o propósito de Deus em nossas vidas precisa ser entendido em seu tempo e em seu modo. Você precisa entender isso. Existem inimigos e aliados do propósito. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos aqui que Moisés foi uma pessoa também que determinou muito um propósito de servir ao Senhor. E Moisés foi treinado por Deus. Foi treinado no deserto, foi treinado no palácio. Os irmãos conhecem a história de Moisés, né? Quando nasceu era para ser morto, jogado no rio, foi criado lá pela filha do rei, lá no palácio, depois rejeitou-se tudo aquelas que foram oferecido a ele para honrar o nome do Senhor, o ensinamento que teve. E foi um homem que teve um treinamento tal, que fez com que ele fosse incumbido por Deus para dirigir, para guiar, para governar o povo de Deus. É assim que nós precisamos pensarmos grandes. Sabemos que a nossa vida, meu amado, não é só a vida aqui, de amanhã estarmos trabalharmos a semana toda, passa-se esta semana, estamos no próximo mês, as coisas vão acontecendo, vão indo, mês que vem aí é carnaval, é festa, muitas vezes a gente está dando uma vacilada para a tendência da carne. O pastor tem aqui nos ensinado, né, como é uma vida espiritual e como é uma vida carnal. Então temos que tomar os cuidados agora nesses dias que se antecede a esta festa carnal, que aqui o nosso país dá muito foco a ela. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos estar atentos a isso e não nos envolvemos nessa situação. Eu lembro que o pastor faz uma explanação muito interessante, né? Ele diz que nós somos homens, agora conhecemos ao Senhor, e nós precisamos ter uma vida voltada para o Senhor, uma vida com tendência para o lado espiritual e não para o lado carnal. Porque quando nós tendemos a nossa vida para o lado espiritual, se o lado espiritual é esse, quando eu tendo para cá, mais me fortalece e mais dificulta eu me tender para o lado material ou para o lado carnal. Agora, quando nós nos fracassamos e tendemos a nossa vida para o lado carnal, nós nos afastamos da vida espiritual e faz com que nós nos tornamos fracos e cedemos muitas das vezes. Daniel era um homem que tendeu a sua vida para o lado espiritual, não importa a situação que ele esteve, como ele foi levado, o importante é que ele tinha convicção e certeza: eu tenho que estar do lado espiritual, o Senhor está comigo, o meu compromisso é com Deus. E eu tendo um compromisso com Deus, Ele honrará a minha vida e eu serei realmente vitorioso e abençoado. Eu não sei a situação que o irmão, que a irmã tem vivido. Eu não sei se as lutas para você são grandes. Eu não sei qual é a luta que você está tendo. Daniel teve uma situação muito difícil, né? Quando ele foi preso, tirado da sua terra e levado para outro lugar, foi uma situação completamente diferente, não é verdade?
tirar do seu lugar de costume e levar para uma situação diferente, ainda querer impor na cabeça dele coisas que ele não queria, mas ele tomou uma decisão séria. Então eu não sei, meu irmão, o que te aflige no dia a dia. Eu não sei o que você tem buscado de Deus nesses últimos dias. Eu não sei se você está precisando que um milagre da parte de Deus para a sua vida física venha acontecer. Eu não sei se você está passando um momento de situação financeira difícil, que você está querendo, quem sabe, uma porta de emprego que se abra. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem cuidado de você até o dia de hoje. Não importa qual seja a luta que você está passando, Deus tem te dado vitória. E Deus manda dizer a você hoje: tenha um propósito mais sério com Ele, mais firme. Fortaleça a sua vida. Tome cuidados para aqueles inimigos do propósito. Quando nós decidimos tomar um propósito sério, vem coisas que muitas das vezes, se nós cedemos, nós nos afastamos dela. Mas vamos nos aliar àquelas coisas que fazem com que o nosso propósito prevaleça e Deus continue nos abençoando. Porque a bênção de Deus para a nossa vida está vinculada no nosso compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não se esqueça disso. Que Deus possa te abençoar ainda mais a sua vida. Que essa disposição, essa alegria que eu, você estamos tendo de vir na casa do Pai, de lermos a palavra, de aprendermos do Senhor, de orarmos, não é verdade? Nós aqui do Ministério ID, nós somos uma igreja que ora bastante. Você já notou, meu amado? Que maravilha! É oração na segunda, é oração na terça, é oração na sexta, é no monte, é na igreja. É tanta oportunidade de nós estarmos orando, falando com o Pai. Você tem consciência do que é orar? É conversar-se com o Senhor. Olha que acesso que você tem, coisas que as pessoas aí fora não têm, meu amado. Se você analisar o teu vizinho, ou um amigo, ou um companheiro, ou um colega de trabalho, pessoas que muitas vezes estão passando dificuldade, lutas aí, e não sabem aonde recorrer, com quem falar. Não, você sabemos aonde recorrer, meu amado. Nós chegamos na nossa casa, muitas das vezes, fechamos no nosso quarto e falamos: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, a minha situação, Tu sabes o que eu estou passando, o que eu estou precisando. Senhor, tem misericórdia de mim. Você entrega-se o seu problema na mão do Senhor. Você entrega a sua necessidade a Ele. E a maioria das pessoas aí fora não sabem fazer isso, não tem esse acesso, não tem esse conhecimento. E o Senhor quer que eu e você ensinamos a ela a chegarem a Ele e ter esse mesmo acesso diante do trono de Deus. Amém? Que você tenha um domingo, uma noite abençoada. Que esse final de mês de janeiro seja mês de vitória para você. Até hoje você já é vitorioso. Até hoje você já é abençoado e vai ser mais ainda. Que este ano que nós já estamos indo para o mês de fevereiro seja um ano de bênção para a sua vida. Que a confiança sua possa estar no Senhor. Que você possa estar ciente, olha, não importa o que as pessoas pensarem ou olharem para mim, o importante é o que eu tenho me disposto com o Senhor. Que nós possamos ter confiança, temos acreditar que o Senhor está conosco. O Deus que fez os céus e a terra, meu amado, Ele está junto de nós. Ele nos acompanha. Ele sabe quem sou eu, sabe quem é você. Ele sabe da minha necessidade e da sua. Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Então Ele está te dando. Vamos ser gratos ao Senhor. Vamos continuar com a nossa gratidão. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado a Deus, por o Senhor ter salvo a minha vida. Por o Senhor ter me dado entendimento de que servir ao Senhor, entregar a minha vida ao Senhor é a melhor coisa que se faz. E que sabemos que, ou mais cedo ou mais tarde, nós deixaremos esta vida. Mas que seja na morte natural, ou numa morte precipitada, ou com o passar do tempo, ou no arrebatamento que nós estamos sempre buscando, né? Nós vamos estar eternamente com o Senhor. Amém, meus amados? O céu nos espera, viu? Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar moradas para você. Lá tem muita morada. O Senhor tem coisa melhor para nós do que aqui. Somos cidadãos do céu, somos especiais em Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos estar agradecendo a Deus por esta tarde,
por este momento, por essa palavra, que você possa ter despertado, ter motivado em colocar o seu projeto de vida, o seu propósito de vida diante de Deus, fortalecendo a sua mente e vindo com mais disposição, adorando ao Senhor. Que esse culto tão gostoso que nós tivemos aqui, este momento tão agradável, louvando, adorando ao Senhor, e agora aqui ouvindo a palavra de Deus. O que eu fiz aqui foi falar para você, ler para você e dizer a palavra de Deus. Deus falou com a minha vida e falou com a sua. E Deus quer que nós tenhamos um momento alegre, gostoso como esse, constante na nossa vida. A vida com Deus, meu amado, tem que ser uma vida plena, viu? Então, diante do problema, da situação do dia a dia, fique sabendo, tem coisa melhor para você, tem Jesus contigo, tem o Espírito Santo te fortalecendo e te abençoando. Senhor, aqui está, Senhor, a tua igreja. Tu conheces, ó Deus, cada irmão, cada irmã. Tu sabes, ó Pai, cada necessidade dos teus filhos. Tu sabes, ó Deus, o que aflige cada coração. Tu sabes, ó Pai, o que cada um deles tem buscado ao Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que tem passado esse irmão, esta irmã, Pai, durante, quem sabe, longos dias, ou alguns anos. Tu conheces, ó Deus, desde o seu nascimento até o dia de hoje. Mas o Senhor tem estado com eles. Senhor, o Senhor tem chegado, Pai, se revelado a eles, e eles têm conhecido ao Senhor e estão aprendendo contigo, Pai, a cada dia. Como é bom aprender com o Senhor, Pai. Como é bom estarmos aqui reunidos, cultuando ao Seu nome, adorando a Ti, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, aprendendo na Tua casa e nos animando, Pai, nos fortalecendo para vencermos, Senhor, as lutas do dia a dia. Portanto, ó Deus, eu oro, Pai, com este povo, Pai, e peço que Teu Espírito Santo continue os abençoando, e que o Senhor, Pai, continue dando o melhor do Senhor para a vida de cada um deles. Senhor, que as bênçãos materiais, Pai, que os irmãos almejam, Pai, sejam feitas conforme a vontade do Senhor, sejam derramadas na vida de cada um deles. E que nós possamos estar cientes, Pai, que o Senhor continua sendo o nosso Deus, Pai. E não importa as situações, não importa os momentos, o Senhor é o nosso Deus. Nós, Pai, aprendemos aqui que Daniel se propôs no coração, Pai, ser obediente ao Senhor. E não é somente aqui na igreja, Pai, nos cultos, nas reuniões, que nós queremos, ó Deus, estarmos adorando e servindo ao Senhor, mas vai ser no nosso dia a dia. Senhor, se lá no nosso trabalho, se lá no nosso estudo, se lá na nossa casa, se lá com o nosso vizinho, Pai, nós não temos feito isso, nós agora assumimos um propósito diante de Ti, Senhor. Esteja conosco, fortaleça a nossa vida, Senhor, nos dê graça, para que as pessoas olhem para nós, Pai, e vejam o Senhor em nós, Pai, e vejam o Teu amor na nossa vida, e sintam vontade, Pai, de conhecer o Senhor, assim como nós estamos conhecendo. Aqui está o Teu povo. Graças te dou, Deus, por tudo que o Senhor tem feito a eles, pela bênção, pela graça, pelo dia, pela vida, Pai, pela casa, por tudo que o Senhor tem dado. Que nós possamos estar mais dispostos a servir ao Senhor. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, irmãos. Uma noite abençoada para a igreja, viu? Você não está sozinho, o Espírito de Deus está aí. Glória a Deus. Você continue firme nesse propósito, não se contaminar, firme com o Senhor, nas pegadas do Senhor, como Daniel, como os companheiros ali. Graças a Deus, colocar no coração, não se misturar com o mundão, com as coisas do mundo, não, ficar firme com Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Semana abençoada, final de mês lindo, começo do mês glorioso, curado, sarado, transformado, feliz com a graça de Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.